Bom dia, está começando mais um programa Simplesmente Amigas. E hoje o nosso grande desafio é começar de manhã, já mudando a nossa história, né, Elke? É mesmo, fazendo o nosso dia ficar diferente, né? Através de algumas dicas que nós vamos aprender. Mas o programa também tem uma mensagem mais que especial para a nossa semana. O programa Simplesmente Amigas já começou, então não saia daí. O estresse do dia a dia, as dificuldades, as aflições, as depressões, os problemas, tanta coisa que envolve nosso dia a dia, essa correria intensa, isso tudo, queira ou não, reflete para uma área, acaba atingindo. E a gente sabe que o nosso corpo sempre sofre. E para falar sobre esse assunto, para falar sobre relaxamento, para falar sobre o prazer da vida, as coisas boas deste mundo, para que a gente possa estar desfrutando de tudo isso, a gente convidou a Fernanda. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada. Fê, começa para dizer para nós o que você faz, para que as pessoas possam entender o que eu quis dizer. Tá. Eu trabalho, com a massoterapia. O que significa massoterapia? Seriam tratamentos através de massagens, tanto como para massagem estética, como para o relaxamento do corpo, que vai eliminando o nosso estresse do nosso dia a dia, o nosso cansaço, onde o nosso corpo já chega no final do dia, já está esgotado o nosso corpo físico. E daí realmente dá um relaxamento para que a gente possa enxergar a vida de outra forma. Isso mesmo. E tu estavas falando até que tu percebe, ao atender as mulheres, Sim. que esse problema ele tem acontecido, as ocorrências têm acontecido em mulheres cada vez mais jovens. Isso. Há um tempo atrás, as mulheres mais velhas, as mulheres com mais idade é que sofriam mais desses problemas. E agora as mulheres mais jovens estão também apresentando esses problemas. Tu tens constatado isso realmente? Isso. Geralmente na faixa de 30, 40 anos, acontece muito isso. Devido ao amadurecimento de repente mais cedo, a responsabilidade mais cedo, os filhos mais cedo, aonde vem gerando esse acúmulo de estresse, e quando chega mesmo, porque o corpo ele vai avisando, olha, essa dorzinha de cabeça, essa dorzinha no corpo, ele vai avisando, e realmente quando elas chegam a esse como é que eu posso dizer, essa fase mesmo, é porque não aguentam mais, através da dor, do cansaço mesmo. E a faixa etária cada vez mais cedo. E tu trabalha com que tipo de terapia, com que tipo de massagem? Tá. A massagem direcionada, significa terapêutica, mesmo é através da dor. Daí tem as técnicas que nós trabalhamos, com o bambu, com a reflexologia, depende de cada cliente, cada situação, que a gente analisa cada situação, esse assim, esse precisa disso. Então, são várias, a drenagem linfática, então tem todo um trabalho com várias técnicas. Tu comentavas, inclusive, que tu conversa com a tua cliente antes, Isso. Tem uma conversa para que tu possa perceber o problema dela, Isso. A causa do problema. Isso também. mesmo. A gente conversa porque assim, eu tô com uma dor lombar, eu tô com uma dor aqui, mas essa dor ela tem, ela teve uma gravidade, de repente, claro, de ter colocado, se abaixado, levantar de uma maneira diferente, ou às vezes não, o emocional. Então a gente trabalha principalmente no emocional, porque às vezes elas vão até lá, eu quero uma massagem relaxante. Só que entre querer e relaxar aquele momento, há uma grande diferença. Então, isso é interessante, de você preparar para receber aquilo, Porque às vezes tá tensa, ou tá ali fazendo a massagem, tá pensando, depois eu tenho que pegar os filhos no colégio, depois eu tenho que fazer isso e aquilo. Então não vai haver esse relaxamento. Então nós preparamos e também trabalhamos na causa do que ocasionou ela ter ali aquele momento para receber essas massagens. A gente conversava aqui nos bastidores e tu comentavas até que chega a ser um momento assim de quase que uma terapia, de conversar, de expor o problema, de chorar muitas vezes, descarregar essa tensão também dessa forma,
nós conversamos e daí a gente já vai começando a ver qual é o problema, né? Porque aí eu senti isso, essa dorzinha, mas será porque essa dorzinha eu senti porque de repente eu briguei com alguém, eu discuti com o patrão ou coisas assim, e ali mesmo por isso que a gente fala, uma massoterapeuta, nós somos psicólogas, nós somos, né? Porque, e há um contato, a gente começa a ter uma amizade e um companheirismo, uma fidelidade assim muito grande entre a massoterapia e o cliente. São sessões? São sessões, começa assim individual, né? E fica tão bom, e realmente por causa das dores, então em uma sessão não vai haver um grande resultado, e elas retornam e a gente vai tendo aquela afinidade e acontecem assim coisas assim tremendas, assim, muito bom. Tu vê o resultado efetivo, assim, Isso. A fisionomia muda totalmente. Quando você isso já na primeira sessão. Vê o antes e o depois, né? Quando chega ali com a fisionomia assim pesada mesmo, assim, às vezes até com vontade, é nela que eu vou descontar hoje. A fisionomia bem assim mesmo. E quando finaliza a massagem, que tu realmente se entregou àquele momento, é outra pessoa. É outra. Eu já tô quase entrando em outro estado aqui, só de conversar. O tom de voz da Fernanda já ajuda, né? Agora, assim, mudando um pouquinho de assunto, mas não mudar muito, já que tu tem essa oportunidade, assim, de ter acesso a essa intimidade também, a áreas que a pessoa acaba expondo para ti, que a tua cliente acaba expondo, né? Tu consegue colocar em prática também um propósito que com certeza. estavas aqui compartilhando com a gente, que tu acredita que é o principal, né, Fernanda? Como é que funciona isso? É porque assim, o meu objetivo, o objetivo do Ministério de cada um tem um objetivo, né? Um propósito. Então, vida, isso, né? Então, é ganhar almas, é fazer com que aquelas pessoas conheçam, né? O porquê que está passando por aquela situação e como ela pode sair daquela situação. Então, o meu papel, o meu principal é isso. É claro que tem muitas assim que vão chegar ali que eu nem falo, né? Simplesmente quando a gente vê, elas começam a chorar e a dizer, que eu agradeço a Deus todos os dias por isso, tu tens algo diferente. Então, essa diferença é todo o ambiente que a gente prepara, é o propósito de Deus que tem na vida de cada uma, né? Que como a gente sabe que é essa palavra tremenda, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento em que ela conhece isso, o porquê ela está passando por isso, né? Ela vai saber, não, realmente eu estou passando por isso, é por causa disso, então eu vou lutar contra isso. Mas para isso ela tem que conhecer. E como é que ela vai conhecer? Deus enviando essas pessoas, né? Para fazer, com que cada uma de nós façamos esse trabalho. Não só o físico, mas principalmente o espiritual. Esse é o nossa meta, o nosso objetivo de trabalhar assim. Fazer um trabalho todo completo, né? Trata a alma, o físico e o espírito. Tu estava falando antes que essa questão assim de ser massoterapeuta é um dom. Né? Quantas pessoas começam o curso e acabam não finalizando porque percebem que não tem o chamado para isso? Mais ou menos assim, entre 10, de 6, 5, às vezes até menos. Porque muitas, infelizmente, estão nessa área porque a massoterapia, a área da estética, está dando dinheiro agora. Então, é nessa área que a gente vai entrar. Mas assim que elas começam, elas vejam assim, olha, não, realmente não é para mim. Porque teve umas que até dizem assim, eu comecei nessa massagem, coloquei a mão nessa cliente, meu Deus, eu fiquei ruim a noite inteira. Né? Então, tem realmente que ter o dom, porque são coisas, tu estás direcionando a tua mão, tu estás trabalhando com ela, com o espiritual, com o emocional, envolvendo muito. Né? Então, tem realmente que ter um dom, não é só simplesmente trabalhar no centro de estética, ter uma estética e fazer a massagem, porque aquilo ali é o que está dando agora, tu tens que ter o dom. E é assim que Deus vai cada vez mais abençoando. Né? Eu, por mim, assim, eu vejo... É complicado horários,
porque Deus vai enviando e vai enviando cada vez mais. Eu agradeço, quando eu estou no final do dia, eu estou, sabe, assim, eu precisando, mas eu agradeço muito, porque só em saber que aquela pessoa, que aquela vida saiu dali, né, com aquela sementinha renovada e com aquela sementinha que foi plantada e está dando frutos. Então isso para mim é fundamental. Que bênção, né? A gente está finalizando esse primeiro bloco, a Fernanda continua com a gente no segundo, né? Mas a gente volta em seguidinho, não sai daí. Voltando então ao programa Simplesmente Amigas, a gente estava conversando com a Fernanda sobre toda essa questão do dia a dia, da questão do relaxamento, do estresse. Fernanda, uma dica, como que a gente pode mudar então o nosso dia a dia? A gente conversou tanto sobre o estresse, desculpa, sobre toda essa relação de chegar, de não conseguir desfrutar das coisas, e realmente a vida parece que perde o brilho com tanta preocupação, tanta coisa. O que você nos indica então para que a gente possa estar mudando essa realidade, podendo aproveitar as pequenas coisas e relaxando também? Uma das coisas que eu sempre falo, assim, que é primordial, é ter uma agenda. A mulher, ela precisa de uma agenda. Por quê? Quando nós iniciamos como agenda os nossos horários, conseguimos estabelecer aquele horário ali, né? Senão nós passamos, de repente, como no mercado, do mercado para a farmácia, assim vai, e quando nós chegamos em casa tão cansadas, de repente o que era importante isso, não foi feito. Não foi feito. Deixamos às vezes de caminhar, sentir o vento no cabelo, sentir aquele ar que realmente não vão caminhar, né? Então a gente deixa no nosso dia a dia muitas coisas que nós podemos relaxar, igual a fila de um banco. Nós sabemos que no banco não adianta porque temos que esperar, porque demora. Então a gente fica, porque está demorando, porque eu estou aqui esperando. Então isso vai fazendo com que crie realmente um estresse. Né? E dá então para relaxar na fila do banco? Dá uma dica, né? Que uma cliente Primeira dica, fez. vamos ver. Vou pro banco hoje. Então não tem horário depois para mais nada, porque eu sei que pode demorar, né? Ela vai preparada para aquilo. Para aquilo ali, para não estar se estressando. Ela levou um livro. E foi mais rápido, o tempo passou para ela ser atendida do que as outras vezes que ela ficava, né? E vai criando aquela tensão. Reclamando na mente. Na mente, e a mente, o que acontece? Reflete-se no corpo. Né? Outra dica também, quando nós chegamos em casa, tomar aquele banho, aquela ducha assim, bem gostosa, aquela água quente mesmo, sentir isso. A mulher chega em casa, ou de repente tem que fazer a janta, ou tá o bebê chorando, isso e aquilo, e a gente não consegue. Né? Acordar, né? Dependendo do horário, eu trabalho às 8 ou às 9, acordar sempre antes, preparar o seu corpo, o seu espiritual para poder. Né? Tu não me diz isso, Fernanda. Acorda em cima do horário, sai correndo igual uma louca. Esse é o problema. Daí o que acontece? Teu estresse já começa de manhã. É verdade. Ao né? acordar. Já começa assim que acorda. Já acorda naquele que tô atrasado, tem que pegar isso, pegar a bolsa, né? Então fica aquilo na mente. Então acordar, né? Uma das coisas que a gente faz, tem que fazer alongamento, né? Uma coisa assim bem básica, né? Assim com o ombro, mexer bastante assim o ombro, mais 5 vezes, mas sentir que você está realmente fazendo aquela atividade. É aquele exercício que a gente aprende Isso, de girar com o ombro. Isso mesmo. Ai, tô sentindo uma dor de cabeça tensa, assim. Esses são os 2 lugares, né, que a gente pode fazer. Bem aqui do ladinho, sabe? Sentir. Mas porque assim, não Eu senti, gente. Eu realmente senti. Funciona, né? Pode até continuar, Fernanda. Porque não né? Fazer assim, não, é sentir. Bem lento. Bem lento, sentir aquele momento. Não precisa apertar, Não né? precisa apertar, né? Outra coisa também, eu tô muito tensa, porque a mulher, ela fica muito tensa na região lombar, né? Qualquer coisa que preocupe, primeiramente, tô com dor no braço. Trava, né? Parece que trava Totalmente, tudo. isso. Né? E realmente, é um músculo que fica atrofiado devido ao estresse. Então, o que a gente faz? Bem devagar. Você tem que sentir, levar o pescoço até o colo, realmente sentir. O que falta no nosso dia a dia é a gente sentir as pequenas coisas que a gente faz. Aproveitar as mínimas coisas e deixar essa correria, esse estresse de lado.
Às vezes eu sei que é muito difícil, principalmente para a mulher, que tem muito mais, né? Os homens agora vão... Dupla jornada. Isso, tudo. os homens agora vão dizer, não, nós trabalhamos muito mais. Mas não, a mulher é a mente, é filho, é casa, é o profissional. Então nós temos que aproveitar. Se estamos numa fila de banco, não tem por que se estressar. Nós sabemos que nós teremos que esperar. É quase que um exercício mental mesmo, né? Eu Isso. preciso decidir estar bem naquele momento. Decidir. Né? E uma das coisas assim também, quando você resolve, não, eu quero relaxar, hoje é o meu momento. Então hoje tem que ser aquele teu momento. É desligar o telefone, né? É se afastar e viver aquele momento. Tem gente, Fernanda, que relaxa na frente do Facebook. Isso. Isso é relaxante? Ou Ou é mais tenso tu receber tanta informação e ver tanta foto, tanta coisa diferente? Isso. O que é bom ou é ruim? Não, é ruim, porque tem uma mensagem, não, tem outra, e você vai, né, absorvendo, às vezes tem coisas que você nem gostaria, né, de absorver, então desliga um pouquinho, né, vai pro seu cantinho, pra sua cama, ou, né, ou um lazer, às vezes na rua, a paisagem mesmo, e se desligar. Né? Porque antes de tudo, o que eu falo principalmente para minhas clientes, não basta só eu preciso relaxar, porque eu tô com dor aqui, dor ali, eu preciso. Daí quase vira um compromisso também, eu preciso estar ali, né? Isso. Fica tensa porque tem que estar, exatamente. Né? Então não é eu preciso, eu necessito relaxar. Então hoje realmente eu vou relaxar. Eu preciso primeiramente querer, sabe? Porque não adianta você estar toda tensa e não querer. Né, relaxar. Então, são dicas assim que a gente pode aproveitar muito em casa. Chegar, não, eu tenho isso para fazer. Não, calma, acabei de chegar em casa. Vamos por partes. Colocar né? um chinelo, Isso, né? Trocar a roupa. E depois, né? E depois tomar sim, água, né? respirar. Coisas tão triviais, né? Que às vezes a gente não para mesmo para valorizar e para sempre mesmo. Correndo e no fim o dia passa e a sensação de que fez muita coisa, mas não fez nada. Muita coisa, mas não fez nada. Às vezes dirigindo mesmo, né? Indo pro trabalho. Quantas paisagens, quantas coisas a gente vê, né? E de repente a gente só olha pra frente ali para não bater ou para ultrapassar e eu tô atrasado. Isso vai criando um estresse assim emocional, sentimental e mental. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas coisas que a gente pode resolver no nosso dia a dia. Que não é difícil. Não é difícil. Não é difícil, assim. Hoje eu sei, né, de alguns anos pra cá, porque eu também era muito estressada, que as mínimas coisas que eu faça é o que vai deixar eu relaxada. Né? Assim, o trabalho, não. Hoje não deu pra ir lá. Tudo bem, vamos depois. Não deu pra ir lá, tu tem que passar. Sabe? Então tu vai, às vezes, sobrecarregando uma coisa que tu não precisa. Né? Que tu não precisa, e isso vai gravando na tua saúde. São coisas bem práticas que tem como fazer. O relaxamento, as mãos também, que as nossas mãos ficam muito tensas, porque a gente articula muito e as mulheres mexem bastante. Então, fazer assim, um relaxamento com as mãos. Se você sentir, mas você tem que sentir realmente os seus dedos, sentir que você está fazendo um relaxamento. Você vai ver a diferença. Se você começar a partir de amanhã, não acordando, estou atrasada, mas uma meia hora antes e fazer tudo isso, você vai ver como o seu dia vai ser diferente. Preparar o dia. Isso que a gente precisa. Vamos colocar em prática. Acho que a primeira coisa é decidir, né? Decidir. Colocar em prática e Isso mesmo. viver uma nova rotina. Isso. Valorizando cada detalhe. Cada detalhe. Aqueles que passam assim, desapercebidos muitas vezes. Isso. Né? Que às vezes a gente reclama, não, porque aquilo ali aconteceu assim, mas nós poderíamos ter feito de um jeito diferente, né? Eu poderia ter acordado mais cedo, poderia ter ido, preparado o meu ambiente, ter orado, ter feito as minhas coisas. Então a gente tem que perceber, são esses detalhes. E nós também somos responsáveis. Nós somos, principalmente. Com certeza. Né? Bom, gente, são dicas preciosas, então até relativamente fáceis, né, de serem aplicadas. E a gente convida você para continuar com a gente, porque na sequência a gente vai ouvir uma mensagem muito especial. Não sai daí. Bom, gente, esse último bloco do programa, nesse último bloco a gente fala, né, a gente traz uma mensagem. E a mensagem de hoje talvez seja conhecida já
sua, né? Ou a gente já tenha falado algumas vezes, mas ela está lá em Filipenses 4:6 e diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Bom, o que me chama a atenção hoje, e até nesse contexto que a gente conversou aqui no programa de hoje, a gente falou sobre tensão, estresse, sobre a dificuldade, né, que a gente tem muitas vezes de conciliar tantos compromissos, e a gente tem falado nisso, né? Eu creio assim, que nesse início de ano é um momento também para a gente refletir e colocar em prática algumas ações que possam contribuir com o nosso dia a dia. Bom, então nesse versículo específico que me chama a atenção, coloque diante de Deus tudo o que você precisa. Amém. Coloque as suas petições, os seus pedidos. Deus, por incrível que isso ainda possa parecer, Ele tem prazer em nos satisfazer, Em nos ouvir, em nos atender. E se você que está nos ouvindo está tenso, está preocupado, está preocupado com alguma situação, bom, todos nós vivemos desafios no nosso dia a dia, mas esse versículo diz, e eu creio que nós podemos ter total segurança, 200% de segurança em cima dele, que nós podemos colocar as nossas petições, os nossos pedidos, as nossas necessidades para Deus. Falar com Ele mesmo, não precisa de um ritual complexo, você não precisa, né, preparar todo o ambiente, você precisa E como ser até sincero. a Fernanda falou, desfrutar desse momento, né? Sim. De conversar com Deus, né? Pensa que maravilha poder associar essas dicas preciosas que a Fernanda nos trouxe, né, de estar caminhando, de estar percebendo o seu dia a dia, de estar tomando um bom banho e estar conversando com Deus, estar colocando para Ele: Deus, eu preciso, abrindo o seu coração. Eu creio que Deus se alegra, né, se alegra muito quando você é sincero com Ele. Deus, eu não consigo. Deus, eu não consigo vencer essa situação, eu não consigo mudar, Deus, me ajuda. Colocar todos os seus pedidos, todas as suas necessidades, todas as suas petições, né? São algumas palavras que falam a mesma coisa. Você pode chegar para Deus, colocar e abrir o seu coração. E nesse programa, eu vejo que está dentro desse contexto, né? Que nós possamos viver a cada dia, né? Descobrindo esse Deus maravilhoso, descobrindo um Deus que se alegra, que se agrada de nos atender e que está pronto para nos ouvir. Amém. Que você possa, né, ter aprendido um pouco mais como nós aprendemos, né, colocar essas dicas em prática, colocar essa verdade em prática para que a sua vida possa ser melhor, assim como as nossas. A gente vai estar buscando isso com certeza. Bom, as amigas praticando, né? As amigas ficam por aqui, o programa de hoje está encerrando. Foi uma alegria estar com você nessa manhã, que você possa viver um dia aí maravilhoso. E Jesus, o amigo verdadeiro, segue com você aí durante esse dia, Amém. Durante essa semana, durante todos os dias da sua vida. Amém. Até o próximo programa. You feel like you're alone in your sadness. You just go